O cenário Brasil e a aprovação do governo Lula. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Começando aqui nosso dia com pesquisas eleitorais e também com pesquisas de cenário Brasil que mostram a aprovação e desaprovação do governo Lula. Com relação às pesquisas eleitorais, nós vamos entrar em detalhes, mas está tendo mudança, hein, Rodolfo Lago? Principalmente nas capitais como Belo Horizonte e São Paulo, mas fica para um outro momento. O que interessa agora é falar do cenário Brasil com relação ao governo Lula. E nesse cenário Brasil, uma pesquisa feita entre os dias 5 e 9 de setembro pelo IPEC, que é um instituto conhecido, ele mostra que, com relação ao governo Lula, hoje 35% dos pesquisados e entrevistados acham o governo bom ou ótimo e 34% acham ruim e péssimo. Portanto, é um empate técnico. Lembrando que essa pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais e a diferença entre quem acha ótimo e quem acha péssimo é de apenas 1 ponto percentual. Agora também temos um outro número, que esse é mais interessante do ponto de vista da gente conversar e tratar do cenário Brasil atual quase com o olhar do cenário Brasil eleitoral, Rodolfo Lago, porque mostra que a aprovação do governo Lula está em 49%, ou seja, os brasileiros que aprovam, e 45% os brasileiros que desaprovam. Isso te lembra a última eleição, Rodolfo? Lembra muito, né, Alexandre? Enfim, eu acho que é isso. Há um mês, há menos de um mês, né, das eleições municipais, passado aí metade, né, 2 anos aí do governo Lula, nós ainda estamos vivendo o mesmo cenário político da última eleição. Esses números aí apontam que o país continua dividido, totalmente dividido e polarizado, né? Em números muito próximos dos números da eleição. O Lula ganhou a eleição com apenas 51% dos votos naquela ocasião, e a pesquisa agora mostra o governo aprovado por 49%, desaprovado por 45%, bom e ótimo 35%, ruim e péssimo 34%, quer dizer, então uma divisão absoluta aí, entre quem gosta e quem não gosta, um cenário muito parecido com o das últimas eleições presidenciais, e é nesse cenário que a gente vai para a eleição municipal. Quer dizer, o Lula, e aqui nós não vamos entrar em considerações específicas sobre o próprio governo, mas o fato que os números mostram é que o Lula não conseguiu, nessa primeira metade do seu governo, melhorar a percepção que a sociedade brasileira tinha dele, ou seja, ela manteve-se exatamente no mesmo patamar que estava. E aí tem um dado interessante, porque para quem está no governo, e a gente acaba conversando com algumas pessoas que assessoram, inclusive o próprio presidente, eles estão com uma expectativa muito boa para 2025. Como é que eles avaliam o momento atual? Eles avaliam o momento atual, como nós acabamos de falar, semelhante ao que foi no período da eleição, porém com o ano seguinte muito positivo. Por quê? A economia começa a dar os sinais que eles esperavam, a questão, ainda que não visivelmente na mesa do brasileiro, mas o poder de consumo está crescendo, e um dado interessantíssimo que mede este poder de consumo é a cerveja, Rodolfo Lago. A cerveja começou a ser mais consumida no Brasil e, por não ser um produto, obviamente, da cesta básica, demonstra um crescimento da renda. Então são pequenos dados que dentro do governo são trabalhados para demonstrar que o ano de 25 será positivo. Mas tem os dados negativos que também são vistos pelo próprio governo. Um deles é o que estamos vivendo agora, que ainda mais nós que estamos em Brasília, no Centro-Oeste, a questão climática, que vai acabar não somente afetando o custo de vida, porque as coisas aumentam e ficam mais difíceis, inclusive os próprios alimentos, que na próxima safra sofrerão com o clima deste ano, e também a questão inflacionária, que é outro temor. Portanto, se o governo conseguir equilibrar esses 2 pontos do crescimento com o temor inflacionário e os danos que virão da questão climática, porque essa não há governo que consiga mudar, aí sim o ano de 25 será positivo e o governo acredita uma mudança muito grande nessa aprovação. Sem dúvida. E aí realmente
a questão ambiental ela se tornou agora um ponto-chave, né? E muito difícil de resolver, né? A ministra Marina Silva mesmo disse numa entrevista agora ontem, né? Na quarta-feira, que, enfim, o que a gente precisava, o planeta precisava ter feito, o planeta deveria ter feito em 92, quando houve ali a reunião dos chefes de Estado do mundo inteiro no Rio de Janeiro, a Eco 92. E, infelizmente, a grande maioria das coisas não foi feita, nós estamos agora vendo o resultado disso. Tentar agora conseguir reverter vai ficando cada vez mais difícil. E aí os efeitos para nós todos são esses aí, como o Alexandre estava mencionando, além dos efeitos na nossa saúde, né, tem esses efeitos na economia, porque, enfim, a agricultura, o agronegócio está tendo prejuízos, já tem prejuízos aí fortes com essas queimadas no país inteiro, isso vai impactar nos preços. Então, esse é o grande desafio. Aí para frente, não foi à toa que o Lula lá em Manaus ontem anunciou a criação da autoridade climática. A gente ainda não tem muitos detalhes de como isso vai funcionar na prática, nem de quem será a autoridade climática, mas isso já foi uma resposta a essa situação ambiental aí que está posta muito claramente. Nós estamos sentindo isso nos nossos olhos, nos nossos narizes todo dia. Não, e dando um pequeno exemplo, eu conversando com uma pessoa muito conhecida e forte na questão do agronegócio, em especial da criação de gado, ele explicando como é que isso impacta na carne. Olha que coisa interessante. A partir da hora que se tem seca aqui no Centro-Oeste, ele é um pecuarista de Goiás, ele disse o seguinte: o meu gado não tem água disponível, então eu estou tendo que trazer água para o meu gado. Isso impacta no custo da carne. Outra coisa, eu não estou tendo pasto porque secou, então eu estou tendo que comprar ração a mais do que eu compraria. Isso também, lá na frente, faz uma carne ser mais cara. Então, são pequenos detalhes que acabam levando a um período de possível alta da inflação. Agora tem uma outra coisa, Rodolfo Lago, rapidamente, que também o outro lado dessa história a gente tem sempre que ouvir, e é o lado bolsonarista. O que eles falam hoje? Que a questão das eleições municipais também é um definidor. Porque o tamanho que Jair Bolsonaro sairá desta eleição vai demonstrar se essa força continua para a próxima eleição. Se realmente Jair Bolsonaro começar a fazer muitos prefeitos, a força dele vai ser medida como positiva para quem é bolsonarista. Caso contrário, a tendência é o lulismo crescer. E nós estamos falando de uma faixa de 30% do eleitorado. Porque quando a gente coloca esses números, são justamente 30%, de 20% a 30%, que não sabe ainda em quem vai votar, como não soube na última eleição. É quase como está acontecendo nos Estados Unidos. A briga é por 20% a 30% do eleitor. É esse que vai definir a próxima eleição. Sem dúvida. E isso realmente é definidor. O que está se mostrando hoje, aqui muito rapidamente antes da gente terminar, com relação às eleições municipais? Se verifica aí que na maioria das capitais brasileiras é o centro quem está hoje na frente. São principalmente União Brasil e PSD, dois partidos aí mais do centro conservador. O que, enfim, talvez possa reduzir um pouco essa polarização, vamos verificar. E a outra questão que eu acho que é importante, né, Alexandre, a gente pontuar, é uma possibilidade de cenário, aí principalmente com relação ao que está acontecendo em São Paulo, lá na disputa entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, uma possibilidade de racha nessa direita, de divisão nessa direita. A direita rachando, isso pode prejudicá-la nas próximas eleições presidenciais. Perfeito, Rodolfo. Portanto, a gente mostra aqui para vocês que os cenários, na verdade, são muitos. Nós estamos trazendo um cenário Brasil, mas todos esses cenários aparentemente menores é que vão construir o grande cenário nacional. Mas daqui a gente tem que terminar, porque o nosso cenário é de tempo estourado. Então vamos concluir agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E o convite sempre, né? Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.